alegóricas e que Jesus trazia os seus ensinamentos através de parábolas, muitas vezes eram parábolas, eram passagens, mas parábolas que é uma forma alegórica, uma forma de trazer uma verdade, trazer um ensinamento de uma forma com alegoria, com tipo assim, ficção, uma história. Para que nós possamos compreender um pouco, né, dessa parábola, a gente tem que fazer uma viagem de mais de 2000 anos atrás, onde Jesus pregou. Então, que ele falou essa parábola. Jesus falava de acordo com o tempo, então, o tempo, o lugar e o contexto. Tempo, mais de 2000 anos. O lugar, não era aqui no Ocidente, era no Oriente, né? Lá na Galileia, Jerusalém. Contexto, as pessoas da época, agricultores, pessoas com uma identidade muito profunda na terra. Então, por isso que a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, faz referência sempre a essas questões para que aquele povo daquela época entendesse. Mas ela é muito atual. E, aliás, tudo o Evangelho, todos os ensinamentos de Jesus, quando a gente transporta para o tempo de hoje, ele se torna tão atual que ainda a gente não conseguiu, né, alcançar o entendimento. Às vezes a gente entende, mas não consegue a prática. Então, quando ele falou lá para aquele povo, para os gentios, para os publicanos, para os fariseus, ele usou desta forma alegórica de se referir àquele povo. Bom, essa parábola é muito atual porque ela traz, nos coloca sobre o espírito, sobre a nossa evolução, sobre a reencarnação e o desejo e a força que todos nós temos de chegar à plenitude, né? O caminho é esse, fomos criados, simples e ignorantes, e nós, à medida que a gente evolui, em sucessivas reencarnações, nós acabamos, com certeza, um dia estaremos evoluídos e até mudando em outros mundos. Bom, vamos ler a parábola. Porque uma coisa muito curiosa, sempre lê a gente sempre lê na parábola, que a parábola é o filho pródigo. Mas eram dois. Aquele pai tinha 2 filhos. E a gente sempre foca muito no filho pródigo. Mas hoje nós também vamos clarear e refletir sobre o outro. Será que um era melhor que o outro? Né? Será que o pródigo era pior, o outro era melhor? Como nós sabemos que ninguém, para Deus, para nós, para ninguém é melhor nem pior, nós estamos num processo de evolução. Então, estamos em estágios diferentes. Leio agora a parábola. Aqui, este livro aqui é muito interessante, Parábolas e Ensinos de Jesus, é de Caibar Chutou. Todas as parábolas estão aqui e muitos ensinamentos, reflexões. É um livro muito interessante para a gente. Quando quiser se informar, refletir. A parábola do filho pródigo diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades.
Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos a cuidar dos porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ao meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele. E correndo o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando os criados, perguntou-lhes: o que era aquilo? E um deles respondeu: chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu: há tantos anos que eu sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Bom, então, após esta leitura do Evangelho, no Evangelho de Lucas, desta parábola, nós vamos fazer umas pequenas reflexões aqui. O que aconteceu aqui? Quando começa a parábola, eram dois filhos, um pediu, né, o filho pródigo, né, um deles, né, que era o pródigo, que o que é o pródigo? O pródigo é esbanjador, né, no conceito, a definição da palavra, que esbanja, que põe fora as coisas. Este filho pediu a herança dele, e o pai repartiu. Isso é o primeiro significado de que o livre-arbítrio. Quando, e aí, claro, toda uma simbologia. Quem é este pai? Vamos ver aqui, quem é este pai? Esta parábola é a doce palavra de Jesus dizendo aos homens da bondade sem limites, da caridade infinita de Deus. O filho obediente e o filho pródigo simbolizam a humanidade terrestre. Então, esses dois filhos, e quem é o homem? Um homem tinha dois filhos. É Deus, né? O pai de ambos os filhos simboliza Deus. Então, vamos refletir desta maneira. E quando este filho pede os seus bens, pede que reparte o que lhe pertence, a herança, e o
que Deus fez? O Pai, Ele repartiu. Isso significa o quê? O livre-arbítrio. Nós somos herdeiros. O que é essa fortuna, essa herança que Ele pediu, transportando para as nossas vivências? Isto é o que nós somos herdeiros de um Pai, que é Deus. Então, qual é a nossa herança? É tudo. A herança divina é o nosso corpo, é o nosso espírito, é tudo que nós temos, a nossa inteligência. Então, essa é a herança. E quando a gente sai como pródigo e vai, que diz aqui, ó, aí ele sai, passa alguns dias e ele sai, abandona a casa. Também na cultura, por que ele traz isso aqui, Jesus, na cultura lá do Oriente, era a cultura e era a tradição, os filhos naquela época, né? Eles trabalhavam com o pai, ninguém saía, ninguém deixava, eles trabalhavam como agricultores. Então, quando ele pede para sair, Jesus quer dizer, ele rompe, ele faz uma ruptura com as leis divinas. Na hora que ele vai, e o que ele faz com estes bens, transportando para a realidade que não é material, para a inteligência, pelo corpo, ele dissipa, ele dissolutamente, de forma desgovernada, ele bota tudo fora. Quantas vezes nós, transportando para a nossa realidade hoje, somos pródigos, quando nós contrariamos o que nós nos afastamos, fizemos essa ruptura, é tão fácil a gente romper, né? Com as leis divinas. A cada dia a gente, às vezes, dá uma rasgadinha, né? Uma ruptura, porque é muito difícil a gente, ainda nesse estágio que estamos, a ser, assim, seguir as leis de forma generosa, da forma caridosa. A gente é muito egoísta aí. Então, esta simples alegoria demonstra o amparo e a proteção que Deus sempre reserva a todos os filhos. Então, gente, essa parábola, ela é muito consoladora, por isso que ela é importante. Ela é consoladora e fala da misericórdia. O pai está sempre, porque quando conta a história, ele foi, gastou tudo, passou fome, e essa fome que ele passa é quando a gente está no fundo do poço, passando para o lado de hoje, assim, do homem no mundo. Quando se afunda, que já está afastado, fez ruptura com as leis, ele está afastado das coisas, dos ensinamentos, das coisas que Cristo pregou, aí a gente faz a ruptura e a gente está na miséria espiritual. Na indigência, ele ficou na indigência, mas não é a indigência material que nós estamos tratando, indigência espiritual, que é o que a parábola quer que façamos nos refletir. Aí, o que acontece quando ele perdeu tudo, que ele ficou fome? Ele vai e pede amparo lá, a comida lá num cidadão, as alfarrobas eram umas lajes muito nutritivas, que eram usadas para dar para os porcos, mas nem isso lhe foi concedido. E aí, o que acontece? Ele já tinha rompido, mas ele cai em si. Ele começa, ele diz assim na parábola, assim, o meu pai, lá junto do meu pai, os trabalhadores têm comida e eu aqui passando fome. Esse é o afastamento da gente quando a gente faz ruptura e que a gente está na indigência espiritual. A gente sente aquela necessidade, e aí a gente pede socorro, né? E graças a Deus, o Pai, nenhum deles é abandonado pelo Pai Celestial. Pratique as faltas que praticar. Aqui, muito importante a gente, porque ela é consoladora e ela é de misericórdia. Não importa o tamanho da falta. Deus, como Pai, está sempre a nos perdoar. Está lá,
o exemplo através da parábola. Quando ele volta, que ele diz, ele volta, o que acontece com o pai? Enxerga ele de longe. Isso tem um baita significado, enxergar ao longe. É que Deus não perde nós nunca de vista. Mesmo que a gente esteja totalmente perdido na prodigalidade, perdido, rompido com as leis divinas, mas o Pai não nos perde de vista. E ele nunca perde a condição de Pai amoroso, que diz aqui, e misericordioso para com todos os seus filhos. Então, não precisa a gente julgar e medir. Sempre há misericórdia, desde que a gente caia em si. Que o que é cair em si? É se voltar para dentro e reconhecer, se arrepender e ver que a gente está equivocado nas nossas vivências, né? Não há sofrimentos eternos, também diz aqui, ó. Não há dores infindáveis. Isso é maravilhoso, é consolador. Porque imagina que a gente estivesse já, digamos assim, condenado a não ter sofrimento eternamente, como tem determinadas posturas, né, que diz que a gente, mas não é. No nosso conhecimento, no nosso entendimento espírita, não há sofrimentos eternos. Por quê? Porque se fosse eterno, Deus não seria justo, sábio e misericordioso. Ele dá sempre, mesmo aquele que diz não creio, a gente vira as costas, mas Deus está sempre olhando para nós. Não há falta, por maior que seja, que não se possa reparar. Isto é, cair em si, olhar, que já gastou tudo, a gente já está lá como o pródigo, mas não tem falta que não se possa reparar. Basta a gente soltar para dentro da gente e reconhecer e voltar para os braços do Pai. Que é reverenciar, voltar, estudar, pensar, refletir. Assim como não há nódoa, por mais fixa que pareça, que se possa apagar. Nódoa é mancha, né? Bom, aquele está condenado, aquele fez, azar. Agora tem uma nódoa, uma mancha que não tem mais solução. Tudo tem solução quando se trata da misericórdia do nosso Pai. Tudo se corrige, tudo se transforma, do pequeno para o grande, do mal para o bom, das trevas para a luz, do erro para a verdade. Então isso é um estímulo para nós, que estamos hoje vivenciando, cada um com o seu mundo interior, com as suas dificuldades. É um up, digamos, na nossa vida, para que a gente acerte o passo e que a gente reconheça que precisa mudar. Tudo se aperfeiçoa, tudo evolui, todas as almas caminham para Deus. Então, que coisa grandiosa, né? Ninguém fica empacado, como eu gosto de dizer, empacar, parado. A gente até fica algum tempo, até que a gente enxergue, porque existe a forma, às vezes a gente não está entendendo, mas no momento que a gente começa a entender, a gente já muda. O Mestre Jesus exalta os pródigos que caem em si, é aquilo que nós falávamos. Voltam à casa do Pai e censura os obedientes e ficam não só com os bens que receberam, como também com as paixões de que não querem se despojar. Quem vive sem escândalos, mas também sem generosidade. Aqui vai tocar no filho, aquele mais velho que ficou. Ele ficou junto do Pai. Não se afastou. Um egoísta de primeira linha, porque ele ficou nas barras do Pai, que é quando a gente usa normas, religiões, coisas para se agarrar, mas o coração não tem generosidade. Então, às vezes é melhor a gente ir e que aí por isso que ele diz, o pai, ele volta e passou daquela festa, porque é uma coisa grandiosa quando a gente errou, a gente está num caminho equivocado, que a gente enxerga, errei, voltei, peço perdão para o pai, que ele pede, que é Deus, né, que a gente volta e reconhece e muda de atitude, do que ficar
arraigado nos seus conceitos e preconceitos, e quando vê, passa o tempo, é um coração amargurado, um coração que não perdoa, que foi o que ele fez quando ele ouve a música e que o pai tinha feito a festa, porque tudo simbólico, que ele disse, não vou entrar. Ele não queria se reconciliar. E ainda com ciúmes, porque o que diz assim, eu que estive sempre junto de ti, que observei sempre as tuas leis, as tuas ordens, que era o pai, né? Tu não me deste nem um carneiro, lá um cabrito que ele falou, para eu fazer festa, festejar com meus amigos. Isso aí é uma barganha. É quando a gente faz as coisas e espera. Eu estou fazendo certinho assim, porque eu quero isso. Barganhou. É negócio, né? Ele ficou com o pai ali, o outro saiu. Ele era um egoísta, mas um egoísta até que teve um mal ousado. Saiu e acabou aprendendo. E quem fica arraigado ali nos preceitos e conceitos e normas, não aprende nada, porque ele é um poço de egoísmo, um poço de ciúmes, inveja, é o que demonstra a parábola. Por isso que essa parábola é muito interessante quando a gente pensa coisas assim. Sim, esquece até do irmãozinho lá, um ciumento, né? E aí o pecado dele, ele ainda ficou contra o pai, quando o pai chama, e o pai é muito inteligente, que é Deus, né? Diz assim, o irmão estava perdido e voltou. Estava morto para eles e voltou. Maravilhoso. As leis divinas são um roteiro de liberdade e de felicidade. Então, lei divina não é sofrimento, não é roteiro de luz de liberdade. Uma vida digna e profícua é resultado da internalização das leis divinas, mas é incompatível com o coração rancoroso, egoísta e orgulhoso. É o que nós acabamos de pensar. Incompatibilidade, lei divina, vida digna, profícua, não combina, é incompatível com generosidade, com coração amoroso, que perdoa, que reconcilia. Esse é a vida profícua, a vida dentro dos ditames, que é precisamente da consciência, porque não é as leis exteriores que nos faz pensar, é a nossa consciência, e a cada experiência que vivemos, a gente precisa refletir e tirar coisas boas, e sempre, a cada noite, refletir o que eu fiz de bom hoje e o que eu preciso melhorar. E aqui diz assim, que é preciso bondade e leveza para a correta compreensão da lei do amor, que rege os mundos, embora com necessidade de experiências diversas. Então, aqui vem falar da filha própria, necessidade de experiências diversas, porque se a gente tiver encapsulado, sem ter contato, é nos contatos, é nos embates dentro da família, no trabalho, enfim, na sociedade, é que nós vamos aprender a respeitar o outro, a amar. A gente tem um mandamento, são 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mas quem não se coloca, que não faz empatia, que não se coloca no lugar do outro, jamais pode amar o próximo, porque primeiro a gente se ama para depois amar o outro, né? E quem não se ama tem amargura, ressentimento, é um poço às vezes de vaidade, e nós somos assim, não estou falando do outro lá da esquina, é nós mesmos aqui, eu e todos os que estamos, graças a Deus, já caindo em si, para entender esta nossa caminhada. Esse de caindo em si, eu sempre lembro do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, quando ele sai a caminho de Damasco, que Jesus, aquela luz maravilhosa, aparece e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a luz era tão forte, ele cai
e ele fica cego, e depois ele diz: que queres tu de mim? O que queres que eu faça? Quando ele disse, aí naquele momento, é o momento que ele caiu em si. E dali por diante, tem toda a história, da história do apóstolo Paulo, maravilhosa, o maior exemplo de cair em si. Sempre me lembro de cair em si, mas não vai assim tão milagrosamente, mas a cada momento é que a gente precisa cair em si das nossas atitudes. Santo Agostinho também é um outro exemplo de cair em si. Santo Agostinho era da pá virada. Isso, ele era muito boêmio. E a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, me parece que 30 anos ela fez oração. Oração. E um dia, Santo Agostinho compreendeu, caiu em si, reformulou toda e acabou ficando santo. Belos passagens, belas orientações e reflexões que Santo Agostinho nos traz. Então, estas experiências são necessárias, né? Todos os homens são irmãos e se assemelham na sua essência. Então, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mau, ninguém é bom, todos estamos, cada um na sua caminhada, e aí isso nos acalenta. A gente não fica se comparando, mas eu queria mesmo era ser o Chico Xavier, eu queria mesmo... Não, cada um no seu tempo. Cada um, a cada dia que a gente dê o seu passinho de reflexão, de funcionar um pouquinho melhor, um pouquinho já é grande coisas, neste sentido de evolução, que é passo a passo, né? Precisamos muitas reencarnações. E aqui, finalizando, diz o seguinte: para viver em paz, urge, necessário, identificar-se com o próximo. É o que a gente falava. Identificando com o próximo, se colocando no lugar do outro, amparando, compreendendo e não julgando. O papel dos homens consiste no auxílio mútuo e na vivência da fraternidade. Então, é só isso. Só isso, ó. Auxílio mútuo que elimina todo o egoísmo, o orgulho, a impaciência, enfim, todos aqueles vícios que nós precisamos batalhar para vencer um pouquinho. Mas com fé, com esperança, com propósitos definidos, que não é de cima que vai vir, é de dentro. A gente não vai acontecer do dia para a noite, não é de fora, é no íntimo que a gente precisa mudar. E o auxílio mútuo e na vivência da fraternidade. Esse é o nosso papel. Então, essa belíssima parábola nos faz refletir muito sobre a nossa condição. Quando toda aquela simbologia que traz o pai, o filho que vai embora, que deixa, que passa fome, né? Que se entende que às vezes quando a gente está muito fora, fez a ruptura muito forte, e a gente está tão, a dor, a doença, a depressão, enfim, todas as dificuldades, é porque a gente precisa, nem alfarrobas a gente vai ter, né? Isso aí é tudo simbólico, né? A gente precisa se alimentar. E aí o que alimenta? A prece. Né? Não é receita, prece. Porque a fé ela não é uma coisa assim que desça assim, uma luz. A fé é alguma coisa que é processo que a gente trabalha para construir. Então, meus irmãos, era isso desta parábola que eu acho muito linda. E pensemos sempre que é melhor a gente ser pródigo e vivenciar tudo e entender e compreender e se arrepender, voltar, do que a gente ser aquele filho mais velho que ficou na barra do pai, por interesse, barganhando as coisas que ele precisa. E isso nos traz uma reflexão muito séria, muito importante nesta parábola, que não é só o pródigo. Tanto é a parábola do filho pródigo. Não é só o pródigo. O outro, egoísta, maldoso, ciumento. E esses defeitinhos a gente tem
e tem que vencer todos os dias. Então, irmãos, era isso que eu trazia hoje, e que a gente volte para casa com um pensamento consolador, porque entender que o Pai é maravilhoso. Por isso que a palavra é consoladora. Ela consola, ela nos orienta, ela nos fortalece a nossa fé. Que não estamos perdidos. Porque Jesus disse, nenhum ovelha ficará fora do rebanho, né? Tempo que precisar, o Pai está dos braços abertos para nos acolher e nos proteger. Obrigada, irmãos, e uma boa noite.